Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Estamos lendo a Bíblia. Eu vou pedir para você ficar aqui comigo até o final, se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário. Que Deus abençoe. João 3. Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou: Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessários vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio deles. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. E é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 4. O diálogo com a mulher samaritana.
Quando, pois, o Senhor ele soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: Dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me um pouco de água. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: Eu não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim. A hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? E saíram, pois da cidade foram ao encontro dele. A colheita e os trabalhadores. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. E ele, porém, respondeu: Eu tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes, onde trabalharam e vós recebestes o trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e por causa da palavra da mulher que testemunhava, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial. Passados 2 dias, ele partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta ele não recebe honras em sua própria terra.
E logo que ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. E Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao seu encontro e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: A febre o deixou ontem, à hora sétima. O pai reconheceu que, naquela mesma hora, Jesus lhe afirmara: O teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos e juntos vamos fazer uma pequena oração. Ó Senhor maravilhoso amado, perdoa os nossos pecados, sacia a nossa sede com a fonte refrescante da Tua palavra, Senhor. Obrigada pela água viva, a fonte da vida eterna. E ajuda-nos, Senhor, a compartilhar desta maravilha com todas as pessoas que precisam da Tua palavra. Que Deus abençoe.